pessoal, é uma enorme alegria estar aqui com vocês nessa palestra virtual intitulada Por uma Teoria Fenomenológica da Interpretação Musical Orgânica. Bom, o que é isso? Acho melhor começarmos explicando esse título antes de qualquer outra coisa. Primeiro, por uma teoria fenomenológica, eu quero dizer que eu defendo uma linha de interpretação que possui determinados subsídios de caráter mais reflexivo, que por sua vez são baseados numa metodologia filosófica e analítica conhecida como fenomenologia, que eu vou explicar adiante. Em segundo lugar, uma interpretação orgânica significa que tudo aquilo que o violonista pode acrescentar à obra musical é no sentido de valorizá-la, não apenas em termos básicos de fraseados, dinâmicas, articulações, mas também incluindo todos os aspectos de colorido instrumental do violão, como por exemplo tasto, ponticello, vibrato, staccato, legato, apoio, semi-apoio, ligados, efeitos, como por exemplo surdino, pizzicato, ataque lateral e frontal, pressão e peso nas cordas e muitos outros aspectos. Isso tudo, então, deve estar de acordo com as regras próprias da própria composição executadas, quer seja do próprio intérprete, quer seja de outro compositor. O conteúdo dessa palestra está dividido em duas partes. Primeiro, uma brevíssima conceituação teórica, até mesmo para não cansá-los. E segundo, uma aplicação prática dessa teoria com 3 versões de uma mesma obra, que é o que interessa a todos que estão nos assistindo agora. Então vamos começar falando a respeito de fenomenologia. Uma rápida definição desse termo que não é de amplo conhecimento dos músicos e estudantes. A fenomenologia foi criada pelo filósofo alemão Edmund Husserl e desenvolvida pelo francês Merleau-Ponty. Ela pode ser entendida como um método de investigação baseado num sistema filosófico que busca revelar a essência das coisas, ou aquilo que os fenomenólogos chamam de fenômenos. Então, dentro dessa linha de investigação, fenômeno é tudo aquilo que pode ser apreendido pela nossa consciência. Porém, todos os fenômenos já estão carregados de convenções sociais. Pequeno exemplo para vocês. É possível imaginarmos uma bola sem associarmos imediatamente com futebol? É difícil, mas não é impossível. Então é isso que a fenomenologia vai tentar buscar. E o que seria essa tal de essência? A essência é aquilo que está por trás da aparência. Seria o aspecto subjacente daquilo que é evidente aos nossos olhos. A fenomenologia, portanto, vai tentar construir uma nova compreensão de um dado fenômeno fora das convenções pré-estabelecidas pelos seus contextos sociais e culturais. Agora, por que os fenomenólogos tentam resgatar a essência dos fenômenos? Vamos assistir um trechinho da série Mr. Robot antes de respondermos a essa questão. Must like the games, huh? They put Bradstreet in. He's good on the board. Come on, boys! Look at these guys. What do you see? A lot of care and effort over what amounts to a pretty shitty game. What's Maxine see? Bunch of dumb animals. Can't think past anything but getting a ball in the hoop. What do they want you to see? Badass homies. Ready to kill if you step to them. Question is, which is the truth? Maybe all of them. Maybe none of them. Maybe truth don't even exist. Maybe what we think is all we got. Which is why I'm a little jealous of Maxine over here, because all she gives a shit about is eating and sleeping. Get that right, girl. Como vimos, o mesmo fenômeno, um simples jogo de basquete, é visto de maneira diferente por cada indivíduo. Ou seja, a verdade absoluta não existe. Ela é simplesmente uma ilusão de uma realidade nova, confrontada com as nossas experiências anteriores.
Só que nós temos a tendência a acreditar que o nosso olhar é a referência geral, quando na realidade nós temos várias referências específicas. A minha verdade, a tua verdade, a verdade dele e a de outros 7 bilhões de pessoas. Isso porque a época, a cultura e a sociedade, elas forjam os nossos pensamentos desde que nós nascemos. E essa diversidade de visões de um mesmo fenômeno, que é aquilo que Heidegger chamava de abertura de mundo, ou seja, o lugar de onde se veem as coisas e que determina cada significado individual, isso leva a certos equívocos na análise e interpretação de processos científicos, filosóficos, sociológicos e também artísticos, incluindo a música. Sabe aquela história? O professor manda arpejar um acorde ou tocar um trecho forte e você faz, mas não sabe por quê. Ou fulano famoso toca uma articulação naquela gravação e todos os outros copiam, né? Ou seja, se é para acertar, faça com que o acerto seja seu, correndo o risco de errar também, mas que você assuma o erro também. Tá? Isso faz parte da evolução dos melhores artistas, acredita em mim. O fenomenólogo, portanto, vai tentar descobrir a essência das coisas fora desses padrões pré-concebidos, para depois reinterpretá-los de maneira original e sólida, livre de vícios. Então, em termos básicos, isso é o que a gente conceitua como fenomenologia. Vamos abordar agora a aplicação da fenomenologia na interpretação musical. O músico-intérprete atua como se fosse uma espécie de tradutor que exprime e traduz uma obra musical, que normalmente são codificadas em partituras, no caso da música clássica, ou registradas em gravações, no caso da música improvisada. Agora, existe um falso paradigma que é muito propagado no meio musical, que é a diferença entre fidelidade à partitura ou criatividade, que são, na verdade, duas atitudes complementares e não opostas. A fidelidade é um dever do músico, ele não vai sobrepor nada que não pertença à música, isso seria uma interpretação orgânica. E a criatividade, por outro lado, é um fato intransponível, ou seja, a personalidade do intérprete ela está sempre presente, não tem como o intérprete sair de si para tentar elaborar uma versão que seja de acordo com o gosto do compositor. Isso também somando-se ao fato de que toda obra musical é completa e inesgotável. Completa porque a escrita musical, como vocês sabem, não é capaz de registrar todas as nuances. Como, por exemplo, se vocês tentarem transcrever um solo de jazz, vocês vão perceber que existem ritmos impossíveis de serem gravados. E inesgotável porque há diversas vias de acesso a qualquer obra. Uma via de acesso mais melódica, uma via de acesso mais rítmica. Existe até um exemplo bastante famoso que é proveniente do Dom Quixote de Cervantes, que é o conto da degustação de vinho, né? Em que dois conhecidos degustadores foram provar o vinho especial produzido por um vilarejo, e um dos especialistas, quando provou o primeiro gole, disse: esse vinho ele tem um certo gosto de couro. E o outro especialista provou do mesmo vinho e disse: o senhor está errado, isso não tem gosto de couro, esse vinho tem gosto de ferrugem. E ficou aquele debate, um defendendo uma posição, ferrugem, o outro couro, e as pessoas que estavam em volta, cada uma tomando posição de um dos especialistas. Anos mais tarde, quando a cuba de vinho ela é esvaziada, alguém descobre que tinha uma chave, um molho de chave preso a uma correia de couro dentro da cuba. Ou seja, os dois especialistas estavam com a razão. Ou seja, uma obra musical também, fazendo uma analogia, ela tem essa mesma característica. Toda obra, quanto melhor a obra for, vai carregar cada vez muitos e muitos sentidos diferentes. Então, as obras musicais, na verdade, elas servem para estimular a abordagem criativa dos intérpretes e pede aprofundamentos, porém, nem sempre as obras são plenamente compreendidas pelos seus intérpretes.
especialistas em Chopin, especialista em Tárrega, especialista em Bach, costumam acertar mais. Agora, os tais dos músicos versáteis, que tocam todo o repertório, querem abarcar, enfim, toda a produção musical do Ocidente, esses já estão mais sujeitos a determinadas bizarrices. A partir do pleno entendimento de uma obra, ela mesma irá regular e suscitar a sua própria interpretação. É exatamente isso que eu chamo de interpretação orgânica. O filósofo italiano Umberto Eco falava em pertinência, ou seja, é o mesmo conceito. Ele dizia que existem leituras que revelam aspectos intrínsecos à obra. Há pelo menos 3 instâncias de uma atividade ativa do intérprete em relação à obra musical. A primeira delas seria uma instância intuitiva, ou seja, o músico vai trabalhando com modelos provisórios até conseguir chegar na compreensão plena e transmitir a essência de uma obra. O segundo nível seria um nível analítico, ou seja, esse mesmo processo fenomenológico de construção de uma interpretação a partir de uma análise imparcial e neutra. E a terceira instância seria a instância criativa, naquela que o músico possui uma compreensão tão plena da obra que permite uma execução bastante segura. O problema é ficar no nível intuitivo ou no nível meramente passivo, né? O nível passivo seria aquele que você simplesmente imita os modelos anteriores, ouviu uma gravação, gostou e toca igual, ou seguindo regras de alguém sem ter o entendimento necessário. Isso eu chamo de uma atitude passiva, quase não tem interpretação nesse caso. O resultado ideal de uma interpretação é aquele em que cada execução pareça sempre a primeira, mesmo que você toque a peça há muitos anos. Ou como se fosse a última, como se diante da perspectiva de saber que você não vai mais poder tocar o seu instrumento, você decidisse transferir para uma única performance tudo aquilo que você não ousou fazer durante a vida inteira. Já imaginaram isso? A interpretação tem que ter um pouco dessa característica, tem que ter um pouco dessa fatalidade também. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos para a parte prática da nossa palestra virtual e eu vou convidá-los a ouvirmos 2 versões da peça Madrônios, de Frederico Moreno Torroba, antes de apresentar uma proposta de interpretação orgânica a partir de uma análise fenomenológica. Vamos aos exemplos.
Muito bem, pessoal. Ambos os violonistas, no caso da primeira gravação, Eduardo Abreu, e no caso da segunda gravação, Monina Távora, que curiosamente Eduardo foi discípulo de Dona Monina Távora, e ambos são meus ídolos, mas vocês vão de concordar comigo que são versões com propostas muito radicais, cada uma delas. A primeira não tem quase nada, e a segunda é um tanto exagerada. As perguntas que surgem a partir dessa escuta são as seguintes: qual execução seria então a mais correta, ou quais as possíveis interpretações seriam corretas? E qual seria a norma interna da música? Como atingir essa norma? Como ter essa plena compreensão para poder expressá-la de uma forma orgânica? Então, para responder essas perguntas, eu proponho que vocês me acompanhem nessa análise fenomenológica, na qual eu vou ressaltar alguns aspectos harmônicos e estruturais, mostrando a vocês como se constrói uma interpretação verdadeiramente orgânica, baseada nos próprios elementos da música. Vamos então abordar a peça Madronhos. E a primeira pergunta: qual a essência da obra? Para mim, a essência dessa obra é o contraste entre duas ideias. A primeira delas, em forma de ritmo flamenco, que é disposto no ritmo dátilo, que é o pá, 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 pá. E a segunda ideia, que é sempre disposta de uma forma melódica, em legato, acompanhada de um ornamento e um comentário do baixo. Então, por exemplo, essa ideia 2, ela já aparece aqui no ornamento, comentário do baixo. Então, essa sequência de 3 acontecimentos seria a ideia 2, e ela é recorrente ao longo da obra, se vocês analisarem com cuidado. A interpretação que eu aplico a essa peça, ela busca evidenciar justamente essa característica individual de cada uma dessas ideias.
seria como se houvesse um certo contraste entre um músico, um guitarrista flamenco, né, fazendo o seu ritmo, pá, parará, parará, pá, pá, e eventualmente um cantor fazendo um solo vocal muito sonhador. Então muitas vezes essas ideias elas se mesclam também. Então vamos fazer uma abordagem rápida aqui dessa peça para a gente poder perceber e também comentar um pouco do ponto de vista da harmonia para justificar algumas liberdades que a gente pode estar aplicando aqui na execução. Então o primeiro tema, a ideia número 1, que começa em Mi maior, ela vai estar justamente nessa harmonia muito clássica que vem do modo frígio, começando em Mi maior. Aqui nós temos um Fá maior com sétima maior no baixo, um Fá com sétima, Mi maior. Aqui eu gosto de fazer uma diferenciação no timbre, sempre que temos frases repetidas, é sempre bom a gente oferecer algum tipo de contraste. Então, a partir do momento que você já tocou essa frase, todo mundo já sabe como ela soa, o legal é você variar isso de alguma forma. Por isso que eu gosto de fazer aqui em cima. Fá com sétima de novo. Aqui a gente sobe para Sol com sétima. E aqui a gente tem um acorde diferente. Antes nós tínhamos acordes um pouco mais chapados, né? Fundamental, terça e quinta, uma sétima eventualmente. E aqui nós temos um acorde com sétima maior. Aqui eu já gosto de cantar um pouquinho mais a música. Sempre essa posição Dó maior com sétima maior, Fá com sétima, igual antes, só que agora numa nova ideia. Aqui eu faço justamente o contraste, como se fosse uma dança, né? Aqui um pouquinho mais de charme. A característica dessa passagem são acordes invertidos, em primeira inversão. Então nós temos aqui um Fá maior com terça no baixo, Mi menor com terça no baixo, Ré menor com terça no baixo, Dó maior com terça no baixo, e um Si com sétima e quinta diminuta com terça no baixo também. Aqui eu gosto de tocar com bastante vigor essa parte. Ela já faz uma referência direta à primeira ideia. Agora nós temos aqui um contraste muito interessante. Ele vai pela primeira vez inserir uma ideia de tons inteiros, uma escala hexafônica. Isso muda completamente a ambiência da música. Então aqui eu gosto de fazer assim num ambiente mais sonhador, com um timbre um pouquinho mais fechado, né? Então um grande contraste aqui. E ele vai repetir essa ideia em cima do mesmo acorde de Fá com sétima com quinta diminuta e uma ponte para retornar ao tom de Mi maior. Aqui ele vai fazer a mesma estrutura, aqui eu gosto de fazer um timbre bem diferenciado. E aqui um pouco mais pesante para a gente trazer esse novo acorde, um Lá menor com 13ª. Esse raciocínio já vai chamar o próximo acorde, que é um Si maior, e aqui nós vamos ter uma outra cadência clássica, modo frio. Eu gosto de tocar esse acorde em várias regiões justamente para variar bastante timbre. E uma escala que vai levar a ideia 2 novamente. Ornamento e baixo. Um Mi maior com sétima maior também, né? Eu gosto de cantar bastante. Ré maior, Mi maior, Lá maior. Acordes bastante chapado.
gosto de dar um grande contraste justamente porque esse Lá menor ele está com a 13ª no baixo. E aqui, retomando a dança. Ritmo dátilo. Eu gosto de fazer bastante cantado essa voz da 3ª corda aqui, porque aqui nós vamos ter uma harmonia também diferenciada. Mi maior, Mi aumentado, Si com nona, ideia rítmica, com contraste, e agora uma cadência em Dó maior. E quando ele faz a modulação agora para Fá maior, eu gosto de fazer isso com bastante delicadeza para justamente ressaltar um novo tom. Agora um Si bemol com sexta, um Si bemol menor. Aqui eu gosto de ressaltar a terça menor no baixo. Dança, né? Fá, Dó menor. Aqui nós temos um Mi com 13ª, esse Lá. Bastante importante que esse Lá não desapareça na hora que a gente toca. O dedilhado sempre diferente na repetição, como vocês estão vendo. Uma nova modulação, chegamos em Lá menor. Aqui eu gosto de tocar com bastante tranquilidade essa parte. Subida e descida, que eu gosto de fazer a subida com uma articulação bastante tenuto para ressaltar esse caráter que nós estamos escalando uma montanha, e o relaxamento na hora da descida. Então eu toco isso dessa forma. Vocês vejam que isso inclusive nos dá uma ideia de uma nova rítmica, né? Que é a ideia da Emíola, né? Mesma coisa aqui, a gente está em Lá menor com 13ª no baixo, uma nona, uma sétima, aqui aquela mesma ponte em modo frígio em Si maior, que vai chamar de volta a tonalidade de Mi maior. E os mesmos procedimentos anteriores. Já no final aqui dessa parte, quando nós temos essa cadência, perceba que esses acordes, Fá sustenido menor com sétima, Si maior, né, 1, 2, 5, ele é acompanhado na partitura por uma fermata que muitos violonistas passam batido, eles não percebem que existe uma respiração que o compositor pede aqui. E como eu faço um ralentando bastante expressivo, eu gosto de me demorar um pouquinho mais nessa fermata. E aí retoma o tema como no início. Vejam que essa fermata eu fiz ela com um tempo bastante prolongado, justamente para ser proporcional ao tamanho do ralentando que eu fiz. Lá no final nós vamos ter aqui a mesma ideia, um Fá maior. Aqui eu gosto de fazer um acento e um ligado nessa quarta. Essa nota de harmônico vai ser a antecipação da sétima do acorde seguinte, um Si maior com sétima e uma nona. Muito importante que essas notas estejam todas soando ao mesmo tempo. E agora eu termino a peça de uma forma bastante tranquila.
essa demonstração que eu acabei de mostrar aqui para vocês ao violão, ela é feita justamente no sentido de mostrar para vocês como que a análise musical, observando as harmonias, as texturas e relacionando com articulações e dinâmicas, etc., faz com que essas ideias elas fiquem claras para o ouvinte que esteja apreciando a sua execução. E é dessa forma que eu trabalho com os meus alunos como professor aqui na Universidade Estadual de Maringá, mas também como professor convidado do programa de pós-graduação do Instituto de Artes da Unesp em São Paulo, e também em vários festivais e cursos ao redor do mundo. Mas vocês devem estar se perguntando, como é que eu posso realizar esse trabalho se eu tenho pouco conhecimento teórico? Eu recomendo 2 caminhos para vocês. Primeiro, que façam esse trabalho baseado naquilo que vocês conhecem, mesmo que vocês achem que esteja errado ou tenham certeza que está errado, mas não deixem de fazê-lo. E segundo, busquem ampliar cada vez mais os conhecimentos teóricos e culturais, como, por exemplo, ter contato com arte, cinema, pintura, teatro, literatura. São todas manifestações do ser humano que ajudam a gente a ter justamente essa percepção, essa sensibilidade em relação às obras musicais. Agora, se vocês se depararem com a gravação de um artista ou um vídeo no YouTube, por mais conhecido e respeitado que esse músico seja, mas que não transmita nenhum recurso interpretativo ou que a interpretação não seja orgânica, não tenham receio de descartar imediatamente, pessoal. Eu acho, pessoalmente, que é muito melhor jogar um videogame, por exemplo. Pelo menos é mais criativo do que ficar imitando fulano só porque é famoso. Ou seja, o que eu, na verdade, instigo vocês é que assumam sua própria personalidade, sejam vocês mesmos, não tenham medo de arriscar. Um dia, os próprios erros começam a se transformar em belos e individuais acertos. A arte, ela necessita de mentes criativas, de variedade de acertos e não repetição de erros. Eu vou aproveitar esse espaço para convidá-los a assistirem a minha live stream semanal pelo Facebook, que é o programa Sala de Ensaio, onde eu discuto temas referentes a violão, música, arte e filosofia. Os programas acontecem sempre aos sábados, às 4 horas da tarde, na minha própria linha do tempo. Então, sintonizem lá, que vocês terão todo sábado um novo tema, uma nova discussão. Eu espero que as informações discutidas hoje possam auxiliá-los na construção de interpretações ousadas, pessoais e sempre sedutoras, justamente por mostrar o que cada um de vocês tem de melhor por dentro. Deixo aqui a vocês um grande abraço e desejo que todos sejam sempre muito felizes e sempre com muito boa música.